O único método contraceptivo 100% eficaz é a abstinência sexual completa. Não pode ter relação. Teve, você tá correndo risco, tá? E dessa eficácia, os mais eficazes que a gente tem é a ligadura tubária, né? Que é ligar as trompas cirurgicamente, efetivamente. A gente está falando aí de uma taxa de falha de 0,5%. É uma taxa de falha bem pequena. Sim. Mas sim, já vi paciente engravidar após ligar as trompas. Ah, eu também. Eu também Exatamente. já vi. Eu acho que esse é o terror de toda paciente, porque elas acham que depois da cirurgia é zero chances. Gente, infelizmente não é zero. Zero é só para quem não tem relação. E o mais eficaz de todos que a gente tem é o Implanon. E ele é muito interessante porque ele pode ser colocado no consultório. É um implantezinho que você coloca nessa região do braço, aproximadamente do tamanho de um fósforo, e ele tem uma taxa de falha de 0,05, ou seja, mais eficaz que a laqueadura tubária. Meu Deus! Exatamente, bem mais. E sem ter aquela questão da internação, de passar pelos riscos de uma cirurgia. Então, se você tiver que escolher entre ligar as trompas e o Implanon, eu considero que o Implanon ele é mais seguro e oferece menos risco para o paciente do que uma cirurgia. Tá aí, a colocação é simples, doutor? É simples, é um implante, você faz uma anestesia local, aqui nessa região do antebraço, pode ser no consultório mesmo, não precisa de sedação, anestesia, nada. E você insere o implante logo abaixo da pele. E ele pode ficar ali por 3 anos tranquilamente. Quem se adapta bem a ele, faz dele o método da vida, porque é o mais eficaz de todos. Verdade, não tem que ficar tomando, às vezes, injeção, mês e mês, né? Exatamente. A questão do DIU também, que foi muito usado, né? Durante Sim. muitos anos, né, doutor? Ficaram obsoletos esses contraceptivos, Não, não? o DIU ele ainda é muito empregado, tá? O DIU ele tem uma eficácia semelhante à da laqueadura tubária, então ele também é muito seguro. Qual é a questão do DIU? Tem paciente que coloca o DIU e esquece da vida, fica 2, 3 anos sendo ginecologista. E aí, quando ela vai fazer ultrassom, o DIU tá o quê? Fora do lugar. Olha isso. Ele está desposicionado e ele perdeu ali um pouco da eficácia dele. Então, paciente que coloca DIU, ela tem que seguir a rotina médica dela direitinho. Tem que fazer as ultrassonografias de rotina para estar avaliando se ele está no local certo e se ele está funcionando, tá? Então, quem colocou o DIU, ele é eficaz? É eficaz, mas não pode deixar de acompanhar. Tá aí. E qual é o período de visita lá para ver? Anualmente. Anualmente. Todo ano. Exatamente. Algumas pacientes a gente solicita até ultrassom às vezes a cada 6 meses, quando tem algum sintoma diferente que a gente suspeita que pode ter disposicionado. Ou uma paciente que já expulsou um DIU anterior, que o DIU saiu do lugar, a gente faz um acompanhamento mais rigoroso. Mas essa questão é individualizada, né? Mas rotineiramente, para a maioria das pacientes, a gente recomenda pelo menos uma vez ao ano, tá indo no ginecologista e passando pelo exame físico e fazendo a ultrassom. Questão do preservativo feminino, acabou não emplacando isso ou a gente não fala muito? Por quê? Então, ele não emplacou, primeiro porque a inserção dele é um pouquinho difícil e ele não é tão confortável na hora da relação, tá? Ele pode fazer alguns ruídos e muitas mulheres acabam colocando ele de forma errada e ele perde completamente a eficácia, porque ele deve ser acoplado lá no fundo da vagina em contato com o colo uterino. E às vezes essa inserção de fora para dentro ali, ela não é fácil tecnicamente de ser feita. Quando inserido adequadamente, é eficaz, é um método eficaz. Mas eu não vou dizer que é simples de ser explicado isso para a paciente, dela entender como fazer essa inserção adequada. Tá aí. Tem muitas reclamações também, a doutora Doane, das pessoas que tomam remédio, comprimido e tal, e aí passa um tempo, né? Aí casou e tal, vamos fazer aqui. Aí vai de remédio. Aí agora a gente vai e quer ter filho. Aí passa um período para ter uma limpeza no organismo e muita gente acaba não entendendo isso, achando, eu vou parar de tomar essa semana, a semana que vem... Tô grávida. Não é verdade? Deve ser a consulta direto lá no seu consultório, doutora. Exatamente, não é assim, gente. Quando você para o método contraceptivo, pensa que o seu ovário estava ali em repouso durante muitos anos que você usou aquele contraceptivo, tá? E para você voltar a ovular, para você voltar a ciclar, que a gente chama, que é ocorrer todo o ciclo ovulatório, todo o ciclo menstrual como era anteriormente, isso leva um tempo, tá? Dependendo do método que você usa, pode levar até 6 meses para você voltar a ovular. De forma alguma, a gente pode dizer que o método contraceptivo ele deixa infértil, mas ele
tem esse período para o seu corpo voltar à fertilidade anterior como era. É como se fosse um período ali de adaptação mesmo para o seu ovário voltar a funcionar da forma que ele funcionava antes, você voltar a ovular, voltar a ciclar direitinho. Muito bem. Isso aí, inclusive, eu estou fazendo aqui em nome de nós homens, né? Porque nesse período aí que a mulher quer engravidar e ela quer engravidar de todo jeito, e aí acaba sobrando pra gente, né? Não, tem que fazer agora um espermograma no marido. Vai que, viu? Eu já vi muita gente, viu, passar por isso. Que acaba a reclamação que a doutora está falando aqui. Existe um período, né? Que é para a gente entender numa linguagem popular, de uma limpeza nesse sentido, né? É isso, doutora? Para voltar a ovular, para você voltar a menstruar, para você voltar a se tornar fértil. Pensa aí que você ficou 10 anos da sua vida tomando um bloqueador ali de ovulação. Você não vai no dia seguinte voltar a ovular normalmente. Calma, tem que dar um tempo para o organismo entender que você parou a medicação e que você vai estar voltando a ovular normalmente. É só questão de paciência mesmo. Pronto, tá aí. Queria tratar agora aqui de um assunto e a gente adentrar um pouco mais com a doutora Duane, nossa ginecologista hoje aqui, dando uma aula aqui para todos nós. Quais os cânceres ginecológicos mais prevalentes, hein, doutora? Sem dúvida, é o câncer de colo uterino e o câncer de mama. A gente tem vários outros. A gente tem o câncer de endométrio, câncer de ovário. Mas os principais e os que têm mais, assim, métodos de rastreio, que são ao alcance da população, são o câncer de colo uterino e o de mama. O de colo uterino, como a gente conversou anteriormente, a realização do Papa Nicolau ali se vai estar prevenindo bastante. E agora, com essa novidade, o teste de DNA HPV oncogênico, tá? Então, toda paciente que já iniciou vida sexual entre 25 e 64 anos tem que estar fazendo o exame ginecológico de rotina, e o preventivo ou o teste de DNA HPV oncogênico. Sim. Sobre o câncer de mama. O mais simples possível, gente, a mamografia. Tem no SUS, o acesso às vezes é dificultado pela clínica da família, a gente sabe disso. Verdade. Mas também tem outras formas de você conseguir, mesmo que seja particular, não deixe de fazer sua mamografia, tá? Pode ser realizado por pacientes com mais de 40 anos, mas a gente tem que prestar atenção também em pacientes com fatores de risco. Essas pacientes, elas têm que começar o rastreio mais cedo que a população geral. Questão de família? Exatamente. Tem alguém na família que teve? Alguém na família que teve, principalmente se você teve um homem na família que teve câncer de mama. Isso aumenta muito o seu risco. Que é raro, mas tem também. Exatamente. Né, doutora? Tem também no homem. Se você tem algum homem da sua família que teve câncer de mama, você é um paciente de risco. Ou então aquela família que a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama. Esse perfil de pacientes, eles devem começar o rastreio por volta dos 35 anos. Olha isso. 5 anos antes do que a população geral. Então, tem que ter atenção na consulta, a gente sempre saber o histórico familiar desse paciente. Senão, você vai comer mosca e vai começar o rastreio dela tarde demais. Olha, e tem como prevenir isso, né, doutora? Tem, exatamente. Não é? A questão é essa. Outubro Rosa está chegando aí. Sim. Né? Que é a campanha, né? Contra o câncer de mama. E aí a gente está sempre falando sobre isso, isso é uma bandeira que a gente sempre levanta, tem como prevenir, a partir do momento que você tenha consciência disso, né? Exatamente. De parar e falar assim, deixa eu me cuidar aqui, deixa eu me tocar aqui. Exatamente. Tem gente que já tem uma dificuldade ainda disso, né? De se tocar, né, doutora? Muita coisa. Tem paciente que, às vezes, ela até sabe que ela tem um histórico familiar, mas por medo de ter, ela não vai.